segunda aula sobre a disciplina de noções em radioterapia. Vamos começar a partir de tipos de equipamentos de teleterapia, certo? Vamos ver a evolução, a ortovoltagem, a telecobaltoterapia e os aceleradores lineares. Evolução. Até 1940, o radioterapeuta ele tinha pouca opção de escolha no tipo de fonte de radiação que era utilizado no tratamento do câncer. A maioria da terapia externa ela era dada com unidades de raio-x de ortovoltagem que tinham um potencial máximo de 250 kVp. Poucos centros médicos eles tinham unidades de 400 kVp. Após a Segunda Guerra Mundial, vários desenvolvimentos significativos foram feitos nas máquinas de terapia. Ortovoltagem. O papel da ortovoltagem nos primórdios da radioterapia externa. Os equipamentos de ortovoltagem eles foram as primeiras máquinas utilizadas em larga escala para tratamento de radioterapia externa. Todos os padrões básicos de doses terapêuticas, fracionamentos, dosimetrias e técnicas de localização foram obtidos a partir da experiência acumulada com a utilização desses equipamentos. A ortovoltagem e a terapia superficial constituíram a base primária sobre a qual foram estabelecidos todos os princípios da radioterapia moderna. Eram tratadas lesões de pele com até cerca de 3 centímetros de profundidade. Um exemplo disso é a irradiação preventiva dos queloides operados, hemangiomas e carcinomas basocelulares. Na atualidade, este tipo de radiação ele vem sendo substituído pela eletroterapia, isto é, por feixes de elétrons com energia entre 4 e 10 MV, que são os megaelectronvolts, obtidos com aceleradores lineares. Telecobaltoterapia, histórico e evolução. Os equipamentos de cobaltoterapia, eles desempenharam um papel fundamental no processo de evolução técnica da radiação externa. O surgimento do cobalto-60, ele veio solucionar limitações e viabilizar técnicas de tratamento que consagraram a eficácia da teleterapia por mais de 3 décadas. Fontes de cobalto-60 liberam fótons sob forma de raios gama. Essas fontes elas são seladas. O material está confinado em cilindro metálico duplamente encapsulado. Alguns serviços mais antigos usavam fontes de césio-137, que não são mais recomendadas devido à energia do feixe e à maneira como este elemento é produzido. Telecobaltoterapia, o equipamento isocêntrico, que é esse da imagem. Ele é um aparelho construído de tal forma que o braço gira em torno de um eixo central, denominado eixo isocêntrico. Ao ser girado, esse aparelho ele aponta para o mesmo ponto, qualquer que seja a angulação utilizada. Este ponto é denominado isocentro. Numa localização isocêntrica, o ponto central de interesse é o centro da lesão. Aceleradores lineares. Estes aparelhos eles usam micro-ondas para acelerar elétrons a grandes velocidades em um tubo com vácuo. Numa extremidade do tubo, os elétrons muito velozes chocam-se com um alvo metálico de alto número atômico. Nessa colisão com os núcleos dos átomos do alvo, os elétrons eles são subitamente desacelerados e liberam a energia relativa a esta perda de velocidade. Os aceleradores lineares eles podem gerar fótons de energia muito maior que o cobalto-60. Fótons de alta energia liberam menor dose na pele e nos tecidos sadios do paciente. Entretanto, os aceleradores lineares, eles requerem potencial elétrico bastante estável, mais manutenção e pessoal mais habilitado para o seu funcionamento.
Alguns aceleradores lineares, como mencionado anteriormente, eles permitem que os elétrons atinjam diretamente o paciente, retirando-se o alvo de átomos pesados da frente do feixe. Os tratamentos com elétrons, eles são adequados quando o órgão-alvo é superficial, com estruturas radiosensíveis ao seu redor, como, por exemplo, os linfonodos cervicais, que têm a medula espinhal logo atrás, e lesões infiltrativas de pele, certo? Planejamento radioterápico. Primeiro passo é a consulta médica, avaliação ou diagnóstico, que é o primeiro passo para iniciar o tratamento. O médico radioterapeuta ele irá avaliar o paciente, verificando o estágio da doença e se existe ou não necessidade de realizar radioterapia. A partir disso, poderá solicitar exames complementares para definir melhor as áreas comprometidas e que deverão ser irradiadas, assim como orientar quanto ao tratamento, caso seja indicado. Segundo passo é a simulação e o planejamento. Nessa etapa, com o auxílio de um equipamento chamado simulador, a equipe médica irá estudar o melhor posicionamento do corpo do paciente e do local que irá receber o tratamento. Com a ajuda de radiografias, localizam-se os locais desejados marcados na pele com uma tinta vermelha e ou uma forma de picadas de agulha com tinta preta, uma espécie de tatuagem definitiva, que futuramente, após o tratamento, viram uma espécie de pintas na pele, certo? Em alguns casos, pode-se utilizar moldes para mantê-lo na mesma posição. É fundamental e imprescindível que não se perca esses desenhos para que seja reproduzido diariamente com segurança o campo de tratamento. Pode haver ou não, fica a critério do médico, uma tomografia, que isso acontece em alguns casos, pode ser necessária a realização de um exame tomográfico, certo? Com as imagens obtidas, o médico irá delimitar o campo de tratamento e os órgãos sadios que deverão ser protegidos da radiação. Ao sair do simulador ou da tomografia, um físico utilizará a ficha para calcular a dose correta para o seu tratamento. E o início do tratamento, certo? Após a ficha ser liberada pelo físico, o paciente ele será conduzido a um aparelho onde um profissional da radiologia o atenderá e prontamente posicionará para as aplicações radioterapêuticas. O paciente ele deverá permanecer imóvel durante as aplicações. Neste período, permanecerá sozinho na sala, sendo observado por câmeras de vídeo do lado externo. 5 informações importantes para a radioterapia. Primeira, a radiação ela permanece no corpo apenas durante o tempo em que se fica no aparelho. Segunda, não há necessidade de mudanças nos hábitos ou nos contatos pessoais, pois os pacientes em radioterapia não se tornam radioativos. Terceira, é muito importante que o paciente ele esteja bem alimentado para ter melhores condições de reagir aos efeitos colaterais. Quarta, durante o período de radioterapia, deve-se evitar a gravidez, pois a radiação utilizada pode causar riscos na formação do bebê. Quinta e última, procurar manter uma alimentação saudável e ingerir bastante líquido. A importância e a eficácia da radioterapia. Mais da metade dos pacientes com câncer são tratados com radioterapia, certo? É cada vez maior o número de pessoas que ficam curadas com esse tratamento. Visto que a radioterapia ela contribui também para a melhoria da qualidade de vida, pois diminui o tumor, reduz sangramentos, dores e outros sintomas. Efeitos colaterais. Muitas pessoas que recebem radioterapia, elas apresentam problemas de pele, como ressecamento, coceira, bolhas ou até mesmo descamação. Esses problemas, eles são normalmente resolvidos dentro de poucas semanas após o fim do tratamento. Se os danos na pele derivados do tratamento de radiação se tornarem muito graves, o médico pode alterar a dose ou o esquema de tratamento. Outro efeito colateral comum é a fadiga, que é a falta de energia.
fadiga associada com o tratamento do câncer, ele é diferente da fadiga por falta de sono. É uma sensação de exaustão que não melhora com o repouso. O nível de fadiga pode alterar caso o paciente esteja passando por outros tratamentos, como, por exemplo, a quimioterapia. Dependendo de qual parte do corpo recebe a terapia por radiação, outros efeitos colaterais podem incluir diarreia, náuseas e vômitos, boca seca, dificuldade de engolir, inchaço, perda de cabelo, problemas sexuais, assim como problemas urinários e na bexiga, certo? Embora a maioria dos efeitos colaterais eles desapareçam após o tratamento, alguns podem aparecer meses ou anos depois. Entre estes estão o surgimento de cancros secundários. No entanto, o risco disso acontecer devido ao tratamento por radioterapia é muito baixo, certo? Quimioterapia versus a radioterapia. A quimioterapia é o tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. Os medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do organismo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo também que elas se espalhem pelo corpo. Uma sessão de quimioterapia ela pode durar de poucos minutos a infusões prolongadas de vários dias. Já a radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. As aplicações diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a pressão e reduz hemorragias, dores e outros sintomas. A indicação da radioterapia e o número de aplicações necessárias podem variar de acordo com a extensão e a localização do tumor, assim como dos resultados dos exames. É isso, pessoal. Encerramos nossa disciplina de noções em radioterapia.